Boa noite. Essa é a simulação 3 apresentada da disciplina de Eletrônica Industrial pelos alunos Vitor Teixeira e Matheus Carvalho. E nessa simulação, nós estamos com o objetivo de analisar o comportamento e operação do circuito retificador monofásico de meia onda e também o comportamento e operação do circuito retificador monofásico de onda completa com transformador de TEP central. Aqui, no primeiro momento, a gente vai mostrar um retificador monofásico de meia onda com o circuito montado da seguinte maneira. Aqui nós temos uma fonte alternada de 15 volts a 60 Hz, um diodo e uma carga, uma resistência de 1000 ohms. No nosso primeiro gráfico aqui, a gente pode ver como se comporta a tensão, né, aqui na fonte. Ela vai de 0 a 15, atinge o pico positivo, e depois ela atinge o pico negativo aqui. A primeira coisa que a gente pode reparar aqui na carga é como ela se comporta. Inicialmente ela vai no sentido, chega no pico de 15, mas ela não vai no sentido negativo da senoide, igual aqui na fonte. Por que isso? Isso se deve ao diodo, pelo fato dele bloquear a passagem de corrente no sentido contrário aqui. Então, nós só temos essa retificação aqui, é o que a gente chama de retificação no caso, que é a passagem de corrente somente em um sentido da carga. Vamos lá. E aqui, agora no circuito abaixo, a gente tem praticamente o mesmo circuito, só que aqui a gente adicionou um capacitor de 22 microfarads. A gente pode ver o gráfico da tensão aqui, ele mantém o mesmo, né? A medição na fonte. E a tensão na fonte se mantém o mesmo. E no caso aqui, a gente tem essa tensão na carga. A gente pode reparar que ela não vai chegar a zero pelo fato de a gente ter um capacitor aqui. À medida que a gente liga o circuito, ele vai a corrente ela está passando pelo capacitor e vai carregando ele e também passa pela carga. E quando a gente chega no pico aqui em cima, chega aqui também. Mas na medida do que a senoide vai tendendo a zero, né, no sentido contrário, ele não vai descer pelo fato do capacitor estar suprindo essa carga para o resistor. E aqui a gente vai ter uma variação menor, né, desse intervalo. Considerando um capacitor com uma capacidade um pouco maior, a gente pode ver que reduz ainda mais essa variação. O capacitor ele carrega mais, então ele consegue manter mais tempo essa tensão elevada aqui na carga. E aqui a gente tem um capacitor de 470 microfarads, e a gente pode ver que é quase contínuo, né? A gente consegue manter essa tensão quase sempre no pico. Ela começa em zero e depois ela se mantém com pouquíssima variação. Tá. Então, né, na parte 2 dessa prática, a gente montou um retificador monofásico de onda completa. A diferença no circuito foi que adicionamos um transformador com center tape e colocamos ali um segundo diodo. Por que isso? Qual vai ser a diferença no circuito no retificador de onda completa? No retificador de meia onda, a gente só estava aproveitando o semiciclo positivo da fonte. Então, somente quando estava no positivo que havia passagem de corrente pelo resistor, né? Já nesse caso aí, a gente aproveita também o semiciclo negativo. Então, como podemos observar no gráfico aí, azul, na linha azul, tanto o semiciclo positivo quanto o negativo estão passando pelo resistor sempre, né? Então, vem o semiciclo positivo, quando chega no negativo, ele sobe de novo, porque a passagem da corrente no resistor vai seguir sempre o mesmo caminho, passando pelo D1 e depois passando pelo D2. Agora, no circuito, a gente adicionou o capacitor de 22 microfarads, igual a gente fez na de meia onda. Então vai acontecer aquele mesmo caso, né?
enquanto estiver no semiciclo positivo, o capacitor vai estar carregando e vai ter essa queda de tensão aí no resistor. Quando começar a diminuir essa tensão, o capacitor vai compensar e, portanto, ela não vai chegar a zero. Essa tensão nunca vai chegar a zero, a tensão no resistor. Com isso, vai diminuir essa oscilação, né? E à medida que vamos aumentando os valores da capacitância, você vê que a oscilação fica cada vez menor. A gente obtém, assim, um sinal na saída melhor, né? Mais contínuo, mais próximo do contínuo. E é isso. Essa foi a prática 3.